Um outro aspecto aqui bastante interessante do livro de autoestima do seu filho é uma situação arquétipica que tem lá, né? Como é que é isso aqui? Esse arquétipo é chamado aqui de metas declinantes, né? Vou explicar assim rapidamente o arquétipo, né? Você imagina aqui, vamos pensar numa situação de um atleta, tá? Então o atleta aqui ele tem um índice a alcançar e tem um índice atual. Digamos que o atleta aqui, esse é um atleta aqui, um corredor, né? Então ele quer ter esse índice aqui de, sei lá, tantos minutos aqui nos 100 metros e o índice atual está menor, né? Então quanto maior a diferença entre o que ele quer alcançar e o que ele tem, mais esforço ele vai ter aqui para alcançar esse índice. Você vai melhorar o teu índice atual, diminuindo a diferença, tá bom? Então esse é um ponto, né? Mas o que esse arquétipo tem a ver com a autoestima da criança? Você imagina que esse índice a alcançar aqui é estabelecido aqui pela família ou pelas escolas, né? O índice atual é a performance dessa criança, né? Em relação a esse índice que foi estabelecido. Maior a diferença, maior esforço que a criança vai fazer para tentar alcançar esse índice estabelecido. Bom, mas acontece o seguinte, né? Se a diferença for muito grande entre o que se propõe alcançar e o que ela está alcançando, aí vai aumentar a frustração da criança. Aumentando a frustração aqui, vai cair a autoimagem da criança, consequentemente caindo a autoestima, né? Então esse é um efeito aqui devastador ali para a criança, né? Quando o índice alcançado aqui não é o apropriado, né? Então vamos ver aqui algumas formas que as famílias, né, elas podem impactar, né, na elaboração da criação desses índices. Por exemplo, se os pais são inexperientes, né, eles colocam de repente o índice lá em cima, né, ou seja, uma meta lá em cima para a criança alcançar, e é uma meta que ela não vai alcançar nunca, né? Aí colocando essa meta lá em cima aqui, vai logo de cara aqui, quando a criança perceber isso, vai gerar uma frustração aqui muito grande, né? Uma outra coisa é quando você pega uma meta emprestada, né? Então, por exemplo, é um caso aqui das tiranias das gerações, né? Então, sei lá, você vem numa família em que o avô era médico, né? Em que o pai é médico, né? E aí o filho já está aqui praticamente, olha, você, né? Na nossa família, nossa família de médicos, né? Então você já tem aquele padrão bem alto ali para alcançar. Ou então o teu pai é um ator famoso, né? E você, o teu avô foi um ator famoso, né? O teu pai também, né? E aí você, opa, peraí, eu tenho que seguir esse caminho aqui mesmo, que você não tem a menor vocação para isso, né? Então essa parte aqui dos padrões emprestados está se juntando aqui, mais um dos fatores que vão impactar aqui a meta que é colocada para as crianças alcançarem, né? Ah, uma outra característica aqui é o desejo frustrado dos pais, né? Então, assim, olha, o pai não teve a oportunidade de fazer alguma coisa, né? Ou tentou fazer, não conseguiu, né? Então, essa frustração aqui do pai aqui, né, vai levar aqui ele a estabelecer essa meta para o filho alcançar isso aqui, né? Olha, né, isso aqui era muito interessante aí nas famílias antigas, né, mais antigas, né, no caso da minha geração, coisa e tal, né? O pai queria que o filho fosse médico ou engenheiro, né? Tinha três opções, duas opções, né? Médico e engenheiro, né? Tinha uma terceira e talvez advogado, né? Então era isso, o pai tentou fazer ou não conseguiu ali, ele passa essa frustração aqui pro filho. Agora o pior ainda é quando assim, é um desejo atual do pai. Então o pai começou a fazer alguma coisa, né? Não conseguiu finalizar do jeito que ele queria, ou está achando que na vida dele ele não vai conseguir finalizar, então ele te passa isso aqui para você aqui finalizar, né? Passa isso para o filho, né? Mais uma, mais um fator, mais uma variável de impacto aqui é um conflito, por exemplo, não resolvido na infância dos pais, né? Então, sei lá, o pai ele teve de repente muita liberdade quando ele era criança, né? Então ele vai para o filho aqui e bota um excesso de controle, né? Tá, controla tudo aqui que o filho faz, né? Por quê? Porque ele sentiu que na infância dele que ele tinha, não tinha limites, né? Ele falou, não, não posso ser educado assim, então vou controlar o meu filho. Ou o contrário, né? Então que ele era controlado demais na infância e chega assim, assim abre totalmente ali, não dá limite nenhum para o filho, né? Esse é um outro um fator de impacto, né? E finalmente aqui, um outro ponto é o duplo dilema, né? Então assim, né? Ou seja, tem duas opções que
Por exemplo, de repente o pai pensa de uma forma, orienta de uma forma, a mãe orienta de uma forma, aí a criança não sabe quem seguir, né? E quando segue um, tem um conflito com o outro, né? Segue o que o pai falou, tem conflito com a mãe. Segue o que a mãe falou, tem conflito com o pai e vive nesse dilema aqui, né? Então o índice aqui fica pulando, né? Qual o índice que eu sigo, né? Então, a moral da história é que a gente tem aqui são várias variáveis, por exemplo, na experiência dos pais, padrões emprestados das gerações anteriores, desejos frustrados dos pais, desejos atuais dos pais, né? Conflitos não resolvidos na infância, tudo por dilema. Tudo isso aqui está impactando no quê? Na meta que é assim posta para os filhos, né? Aí maior essa diferença aqui, o filho não está conseguindo atingir essas expectativas do pai aqui, né? Maior a frustração aqui, menor a autoimagem do filho, né? Aí com isso vai impactar na autoestima, a autoestima dele vai cair também, né? Então esse é um ponto aqui que a Dorothy traz no livro dela, né? E ela fala assim, né, ela fecha esse capítulo falando o seguinte, olha, as crianças raramente elas questionam, né, as nossas expectativas, né? Ela sempre parte da premissa que a expectativa do pai é certa, né? Do pai e da mãe é essa expectativa certa, né? Elas, assim, elas sempre se julgam que elas não estão adequadas, que elas não estão conseguindo, elas não questionam se essas expectativas aqui são realísticas ou não, tá bom? Bom, gente, então é esse o nosso papo de hoje e a gente continua ainda analisando outras dinâmicas do livro Autoestima do Seu Filho aqui nos próximos vídeos, tá bom? Abraço.